Então, eu tenho as questões, né, de autoobservação. Para que eu preciso falar mais alto? Já considerei algumas coisas sobre isso. Quem sabe um dia eu coloco aqui para vocês. Também tem uma questão que eu tenho uma perda auditiva em um dos meus ouvidos, apesar de não precisar usar aparelho. E muita gente nem saber disso, porque um ouvido é muito bom. As pessoas nem percebem. Quem não me conhece bem próximo. Então, eu tenho questões. Então, é começar daí, a partir de uma questão. Por que eu preciso falar alto, mais alto, né? Num volume mais alto? Às vezes está num lugar silencioso e eu estou lá, falando como se tivesse que ouvir alguém me ouvir lá da rua. E eu sinto, né? Essa expressão na voz, essa expressão na, na minha sensação fisiológica, né? Porque, por exemplo, eu estou sentindo pigarro aqui, agora é de manhã. Eu estou no nível de preocupação para conseguir transmitir o conteúdo para vocês em pouco tempo. Então, tudo isso interfere na transmissão da voz. Mas o foco não é olhar o resultado só em si e resolver esse resultado, mas é a partir desse resultado, da manifestação da minha voz, do que eu estou sentindo aqui na minha garganta, desses pigarros, da necessidade de falar alto, para que eu entenda quais os motivos por trás disso. Então, estou dando um exemplo prático aqui para vocês já. Tá? Quais são os motivos? Por que eu estou precisando falar mais alto aqui? Por que eu não posso falar um pouco mais baixo? Essa preocupação é pertinente para o momento? Ou eu estou me preocupando com uma coisa que não tem por que estar preocupada? É uma preocupação que eu tenho já há anos e que eu carrego todos os dias da minha vida, como se eu tivesse que me defender de algo o tempo inteiro. Percebe? São essas perguntas que para quem quer investigar um pouco mais esse seu processo, é importante começar a fazer. E não se preocupar tanto com as respostas de imediato, mas se preocupar com a pergunta a ser feita e as reflexões a ser colocadas e, principalmente, prestar atenção, estar atento na própria voz, nas próprias sensações, na voz interior, que aí vem as questões das intuições também, que eu explico lá no vídeo que eu falo da manifestação psíquica. Então, gente, quem assistiu também a primeira live, quem não assistiu, convido para ir lá assistir. Eu comentei um dos motivos, vamos colocar assim, da minha escolha sobre a fonoaudiologia, em que justamente eu busquei uma profissão em que me auxiliasse a me comunicar melhor. Mas eu só fui perceber isso depois. Vejam lá a live que eu explico com mais calma sobre isso. E essa percepção, eu considerar os motivos de ter buscado esta profissão, me considerou a eu observar mais ainda os meus desafios com a comunicação, que são mais profundos. Então, eu saí da dimensão fisiológica, né, de ficar só preocupada em realmente falar, mas olhar de maneira profunda. O que dentro de mim não está conseguindo se comunicar? Que dentro de mim precisa ser expressado e eu não estou conseguindo, e quando eu expresso, eu não estou atenta a mim para poder perceber isso, tá? Então, eu vou falar rapidamente aqui para vocês sobre como foi depois da fonoaudiologia. Então, na fonoaudiologia foi a minha base, né? Foi lá atrás que eu escolhi de maneira completamente inconsciente, né? Eu só falava que eu amava ser fono, não que eu não ame ainda, tá? Não tô falando amava por isso, tô falando que eu amava lá atrás, que era o que eu queria fazer da minha vida, e era mesmo, e é mesmo, ainda é, mas agora de uma maneira um pouquinho diferente, porque eu tinha questão com a comunicação. Cada vez que eu atendi uma pessoa, era como se eu estivesse me atendendo. Pois é, os outros são nossos espelhos, no autoconhecimento a gente vai aprendendo isso. Depois de reconhecer este processo, já dentro do processo de autoconhecimento, eu fui encontrando ferramentas para eu fazer o autoconhecimento. Então, quando eu comecei a considerar que eu precisava olhar para mim, aí eu fui encontrando ferramentas. E são essas ferramentas que eu vou contar para vocês aqui hoje, que foram as ferramentas que começaram a me ajudar a perceber a voz interior. Então, assim, a fonoaudiologia, a hora que eu entendi o porquê, comecei a entender, né, o porquê que eu tinha escolhido e que no fundo, eu precisava eu aprender a me manifestar e eu aprender a me compreender,
que eu acreditava que as pessoas que precisavam me compreender, que eu não era compreendida pelos outros e isso me deixava frustrada, na verdade, eu que não me compreendia. E quando eu comecei a considerar que eu que não me compreendia, qual que veio a conclusão? Eu preciso me compreender. Então, dentro do processo que eu preciso me compreender, que eu comecei a mergulhar no autoconhecimento. Até porque eu fiquei diante de situações da minha vida que eu fiquei com. Foi um caos, foi uma fase caos da minha vida, que o caos ficou completamente visível. Então, eu precisava me compreender. Eu precisava compreender aquelas questões. E aí começou o processo. Então, as ferramentas do autoconhecimento que hoje eu utilizo no meu trabalho, que é o que eu utilizo comigo, elas me auxiliaram a compreender a voz interior. Então, percebe? Eu saí de uma maneira de olhar para a voz para uma outra maneira. Então, começaram a me ajudar a me compreender a minha voz interior. E quais são essas ferramentas? Resumidamente aqui para você, qualquer dia, talvez eu possa fazer vídeo de cada uma para quem ainda não conhece. Mas no meu Instagram também tem vídeos sobre essas informações, tá? Para quem não segue, é só lá seguir. E como que foi? Eu primeiro conheci, primeiro dentro da psicoterapia, né, no processo de olhar para mim mesma, com psicólogas. Depois eu conheci realmente ferramentas para me conhecer, cursos, para que eu começasse a fazer isso como uma prática. Quando a gente está na escola, a gente não pratica o que a gente aprende, muitas vezes, é todo dia, aquilo vai ficando natural. Então, o autoconhecimento, além de, ele pode ser terapêutico, sim, mas numa visão não de terapia para resolver algo, mas de simplesmente estudar, né? Estudar sobre si mesmo. E isso precisa ser no dia a dia. Isso precisa ser tornar-se natural, não ser, né? Tornar-se natural, para que seja uma prática diária natural.